Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, seja muito bem-vindo ao canal Tens um Minuto. Como é que vocês estão? Espero que bem. E a graça do Senhor possa estar repousando sobre a sua vida, assim como também as suas misericórdias. Pois bem, estamos aqui para dar continuidade à nossa série no livro de Salmos. E eu quero comentar com você, e você irá amar esse salmo. Muitas pessoas usam, leem. Eu quero te trazer uma explicação à base da Bíblia Sagrada e também de autores consagrados que comentaram acerca desse salmo para você e para o seu conhecimento espiritual. Pois bem, vivemos em um mundo de impaciência, que é tudo para ontem, né? Uma pessoa pede algo para você e diz, olha, eu quero para ontem. Você também fica agoniado, desesperado, quer que tudo aconteça no seu tempo, na hora que você bem quer. É claro que chegará um tempo que isso irá acontecer. Isso é fato. Salomão já nos dizia que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas esse tempo precisamos entender que não é o nosso tempo, não é do nosso jeito e nem tão pouco como nós queremos. Até tentamos, às vezes, dar um jeito, né? Ensinar Deus a trabalhar, mas não é dessa forma, não é assim. Os Salmos de hoje vai falar justamente sobre paciência, sobre esperar em Deus, confiar nele. E eu tenho certeza que assim como eu tirei lições maravilhosas para a minha vida, você também tirará deste belo Salmos. Então, sem mais delonga, depois da vinheta, tem muita coisa boa pra gente. Fica aí. Vamos lá, meus queridos. Olha, por gentileza, antes que você esqueça, por favor, deixa teu like. Se você quiser comentar, fique à vontade. Se você quiser sugerir algum comentário de alguns salmos, deixa aí no comentário que a gente vai ler e vai fazer esse vídeo para você. Não se preocupe, só é deixar, tá bom? Se quiser compartilhar com mais pessoas esse conteúdo, nós ficamos muito gratos por sua ajuda. E sabemos que mais pessoas é alcançada através da palavra de Deus. Então, distribua para quantas pessoas você quiser, mas não deixe de dar o seu like. Ei, também visita a gente nas nossas redes sociais no Instagram, tens.1minuto. Tem mais de 17 mil pessoas lá nos acompanhando e você será muito bem-vindo lá. Música, reflexão, textos bíblicos, tudo para o seu enlevo espiritual, tá bom? Sem mais delonga, eu quero te revelar os salmos de hoje. Não é nenhuma novidade. Eu tenho certeza que você já leu, mas eu tenho certeza que há algo que você ainda não prestou atenção nesses salmos, assim como eu olhei agora pela primeira vez e notei. Por mais que eu tenha lido várias e várias vezes, e eu sei que você já leu os Salmos de número 40, já leu, já escutou, já ouviu mensagens. Quando nós lemos, cada vez que nós lemos, né, de forma mais lenta, ali, versículo por versículo, nós encontramos alguma coisinha que antes a gente não tinha percebido. E eu tenho certeza que isso será também com você neste presente vídeo. Quero ler para você os Salmos de número 40. Irei ler do verso 1 ao verso de número 5 e já eu explico para você porque eu não vou ler todo o Salmo 40, tá bom? Vamos lá para ele. A minha versão é a NVI, tá bom? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Eu vou também, durante o vídeo, comentando para você na versão que você com certeza tem em casa, que é a mais comum, que é a Almeida, seja corrigida ou a atualizada. Já estou com ela em tela aqui para também ler para você não ficar perdido. A versão que eu li foi a NVI. Pois bem, como introdução eu quero trazer para você a seguinte coisa.
Fica claro aí se você olhar no seu Salmos 40, que foi Davi quem o compôs. Segundo ponto que eu destaco para você. Há alguns estudiosos que afirmam que este Salmo 40, que é uma resposta de oração, é uma resposta aos Salmos de número 38. Anote aí. É um Salmos que Davi está enfermo. Se você depois quiser dar uma lida, você vai lá e dá uma lida. Não tem como nós cravarmos aqui. É realmente uma resposta ao Salmo de número 38. Faz algum sentido? Faz. Mas não podemos cravar isso aqui, tá bom? Segundo ponto que eu destaco para você também importante. Esses salmos, não sei se você sabe, é um salmos que Davi escreve sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e todo o plano de redenção enquanto ele esteve aqui na terra. É por isso que eu li para você os salmos de número 40, do 1 ao verso 5, que é uma aplicação mais prática para a nossa vida, o que eu irei fazer nesse vídeo. Mas irá, aqui nesse canal, ser publicado a parte 2 do Salmo 40, que é do verso 6 por diante, onde eu mostrarei para você por que esses salmos de Davi é um salmo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tendo explicado isso para você, eu quero então agora, de forma aqui organizada, né, lermos aqui e também de forma sistemática cada verso e comentá-lo para você. Primeiro ponto, quero ler na Almeida, que você bem conhece. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pois bem, esse texto nos mostra bem claro que houve uma espera e uma espera com paciência. E aqui entra um problema bem grande da nossa atualidade: esperar. Quantas pessoas querem tudo para ontem, como eu falei na introdução? Querem que tudo se resolva assim no estalar de dedos, como um passe de mágica. Mas não é assim. Sabemos que o nosso Deus pode todas as coisas. Que ele consegue fazer o impossível se tornar possível em fração de segundo. Isso é verdade. Porém, sabemos também que há um tempo para tudo. Mas aqui eu abro um parênteses para falar uma coisa muito importante para você. Boa parte das pessoas que se desesperam em meio às adversidades, às lutas, que é comum para todo ser humano que serve ao Senhor ou que não serve ao Senhor, é porque não conhece bem o seu Deus e não entendeu ainda o seu propósito. Meu querido, minha querida, que me escuta nesse momento, ter preocupação é normal para todo ser humano, mas deixar a preocupação te abater, te envolver de uma forma que faça você perder a esperança no teu Salvador, isso não é normal. Lembre-se que fé é descansar plenamente naquele que fez a promessa. É ter esperança, não esperança, e eu quero aqui falar para você, é a esperança do verbo esperançar. É uma esperança com ação. Eu não vou esperar ficando parado sem fazer a obra do Senhor, sem fazer aquilo que Ele me chamou, não. Eu sei que está difícil, eu sei que eu estou passando por lutas e por provas, mas eu preciso continuar caminhada. Eu preciso, de forma paciente, esperar no Senhor, porque eu sei que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na minha vida. Esse esperei com paciência, no original é esperei esperando. É assim que está lá, né? Ou esperando, esperei. Ou seja, eu esperei com ação. Eu esperei trabalhando, eu esperei buscando ao Senhor, eu esperei fazendo a sua obra, eu esperei fazendo a sua vontade. É o grande desafio desse primeiro verso dos Salmos, esperar. E não é esperar de forma desesperada. Não é esperar perdendo a cabeça. É com paciência. E às vezes a paciência de Deus quer tirar nossa paciência, né? Mas é nesse momento que nós devemos depositar a nossa plena confiança em Deus. É por isso que a fé é fundamental na nossa caminhada. É por isso que o autor bíblico diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É claro que uma pessoa que não tem fé em Deus, que não vive para Deus, ele não consegue esperar. E aí você tem vários exemplos. Eu cito um para você, Abraão, né?
Deus fez uma promessa, mas a promessa tinha um tempo determinado. E Abraão se precipitou, quis ensinar Deus a trabalhar, quis dar uma ajudinha para Deus. E você sabe nas consequências que até hoje nós vemos através de uma decisão, de uma tomada de decisão errada, precipitada de Abraão, por não esperar no Senhor. Que isso seja de exemplo, sirva de exemplo para a nossa vida. Esperar no Senhor é algo importante e é o que precisamos fazer enquanto Ele não faz aquilo que Ele tanto prometeu na nossa vida. O segundo verso diz: tirou-me de um lago horrível. Na versão que eu li, tirou-me de um poço, terrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aqui mostra a situação antes de aceitar a Cristo e a situação agora depois de aceitá-lo como Salvador. Antes nós estávamos nessa cisterna funda, escura, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma saída, não tem, só olhando para o alto. E graças a Deus que o salmista diz que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e é de lá que vem o socorro. Foi desse lamaçal, desse lugar escorregadio, desse lugar de insegurança que Deus nos tirou e nos colocou na rocha, rocha inabalável que é Cristo. Não só nos colocou nessa rocha, como firmou os nossos passos. Agradeça a Deus nesse momento. Agradeça pela sua família, pela sua vida, pela sua casa, por você nesse momento, porque Deus te tirou de um lugar de instabilidade, de um lugar onde você não tinha os seus pés bem firmados e te colocou numa rocha que é Cristo, uma rocha inabalável. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a noite escura, pode vir qualquer tipo de adversidade. O Deus que firmou os teus pés nessa rocha tem segurado a você e a sua família até o dia em que ele vir buscar ou a você ou a todos nós e a sua igreja. Então, dê graças a Deus por ele ter colocado você nesse lugar privilegiado. O verso 3 diz: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui nós vemos 3 pontos importantes acerca do louvor. Lembre-se, o louvor não é centrado no homem, não é colocando o homem como centro, mas Deus como centro. Primeiro, a origem desse louvor é divino, veja, e pôs um novo cântico na minha boca. Deus é divino, colocou na boca desse salmista um novo cântico. Qual é o propósito desse louvor? É adorar ao Senhor. Veja, um hino ao nosso Deus. Esse é o objetivo do louvor. O louvor vem dele para nós, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. O objetivo é esse. E qual é o propósito? Para que as pessoas vejam e temem ao Senhor, e temam perdão e confiem nele. Então, esses são os 3 propósitos aqui do louvor. Primeiro propósito: o louvor é divino. Segundo, o objetivo desse louvor é adorar o Senhor. E por último, o propósito dele é alcançar pessoas, para que essas pessoas temam a Deus e também confiem nele. O verso 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Veja que coisa importante. E há outros salmos aqui, eu não vou citar para você, porque logo mais iremos fazer um vídeo sobre ele. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Ou seja, um confia na força do seu braço, outro confia na sua expertise, na sua intelectualidade. Mas nós confiamos, colocamos toda a nossa confiança, depositamos ela aos pés do nosso Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós e da nossa família. É por isso que Pedro diz: lance toda a vossa ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem. Não é que Ele vai, é que Ele cuidou e deixou de cuidar, não. Ele tem, é algo presente. Ele tem cuidado de vós. Aí a parte B do verso diz: e que não respeita os soberbos e nem os que desviam para a mentira. Esses devemos nos afastar,
Na versão que eu li diz assim, ó, e não vai atrás dos orgulhosos. Os orgulhosos não é caminho. O Salmo de número 1 já diz isso, né? Afasta-se dessas pessoas. Não se assenta à roda, não se detém, não escuta essas pessoas. E aí o verso conclui aqui na minha versão, na NVI, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Desse a gente deve fugir e para longe, porque nós temos um Senhor Todo-Poderoso, vivo, que trabalha em prol dos seus. O verso 5 diz, muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, né? Tem um hino da harpa que diz, quantas bênçãos, quantas são, né? Não tem como contar. E há um louvor agora recente, que é uma versão de uma música inglesa que diz, né? 1, 2, 3, né? Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço por tudo que tu tens feito. É mais ou menos isso, esse louvor. É retratando esse verso 5. Não tem como contar, Senhor, a quantidade de bênçãos, a quantidade de livramento, o teu cuidado, o teu amor que envolve não só a nós, mas a todos os nossos familiares. Desde a morte na cruz do Calvário até o presente momento, tu tem cuidado de nós e o teu amor é tão maravilhoso. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E se eu quisesse anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. 1, 2, 3, 4, 1 milhão de noites não seria o suficiente para falarmos das grandezas, das maravilhas, do quanto Deus tem sido maravilhoso para conosco. Eu estou encerrando esses salmos aqui, satisfeito, trazendo essa reflexão para você e para a minha vida. Dizendo para você, se não chegou o teu tempo, ainda espera no Senhor. Se não chegou a tua vez, não se desespere. É tempo de cada vez mais buscarmos ao Senhor, confiarmos nele, porque no momento exato, ele agirá em nosso favor. Forte abraço e fique na paz.